você uma meditação cujo texto se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, a partir do verso 1, eu vou ler com você até o verso de número 16, mas eu gostaria muito que depois em casa você pudesse, até o 16 ou 17, e depois em casa você pudesse ler todo o capítulo 27 e talvez até o seu seguimento no capítulo 28 do livro de Atos, mas pelo menos todo o capítulo 27. Eu não vou fazer a leitura extensa, mas vou falar um pouco sobre todos os eventos narrados ali no capítulo de número 27. Diz assim: determinou-se que navegássemos para a Itália. Então entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do regimento imperial. Então partimos, embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da Ásia. Aristarco, macedônio de Tessalônica, nos acompanhava. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando perto da costa norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando lentamente por muitos dias e chegando com dificuldade a Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos próximo à costa de Creta, à altura de Salmone, e margeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Decorrido muito tempo e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. E como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem viagem para ver se de algum modo podiam chegar ao porto de Fênice, em Creta, voltado para o sudoeste e nordeste, para ali passarem o inverno. Soprando o sul brandamente e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Mas não muito depois, desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Euroaquilão. O navio foi lançado para fora do curso e, sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido. E usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas, temendo que fossem lançados em Sirte e encalhassem, baixaram as velas e se deixaram levar. Somente até aqui. Eu sugiro que você faça a leitura posterior de todo o capítulo, porque eu creio que as demais informações que eu também vou comentar, que ainda são narradas nesse texto, são importantes para total compreensão daquilo que eu desejo falar, mas a leitura ficaria muito extensa.
Todas as vezes que eu leio esse texto de Atos, particularmente o capítulo 27, e sabendo que nas Escrituras nada está ali por acaso, todo texto, todo relato, toda narrativa tem um sentido muito claro de Deus querer nos mostrar algumas coisas ou nos ensinar algumas coisas. Todas as vezes que eu leio esse texto do capítulo 27 do livro de Atos, eu não consigo deixar de perceber duas linhas tênues com uma tese que permeia como pano de fundo toda essa passagem. Se você observar, ela é uma passagem sortida, cheia de textos que vão fazer em todo momento um contraponto entre percepções humanas e confiança em Deus. Eu gostaria de pensar com você, então, três partes, três pequenos trechos dessa narrativa que nós lemos e avaliar com você à luz desse que eu poderia chamar de tema, que seria bons motivos para confiarmos e dependermos exclusivamente de Deus. Primeiro texto se encontra no verso de número 11, olha aí comigo, diz assim: mas o centurião cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Bem, eu preciso lembrar você, antes de mais nada, que esse texto fala de uma viagem que o apóstolo Paulo fez, nesse momento não mais para a fundação de nenhuma igreja, não é uma das suas viagens missionárias, pelo contrário, essa agora é uma viagem que está levando Paulo a Roma, à corte de César, porque assim ele havia apelado. Então, posteriormente a essa viagem, o apóstolo Paulo vai ser encarcerado na cidade de Roma e vai ali, por cerca de 2 anos, escrever cartas, as chamadas cartas da prisão, onde ele vai escrever carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E aí, então, essa narrativa do capítulo 27 nos dá toda a história dessa viagem, que no primeiro momento ela parece ser muito segura e muito objetiva, mas no segundo momento nós percebemos que é uma viagem que vai passar por uma situação extremamente difícil, uma grande tempestade que vai acometer esse navio, juntamente com toda a sua tripulação, até que de fato aconteça de Paulo chegar lá à corte de César. Muita água vai passar por debaixo dessa ponte. E aí então, nesse primeiro aspecto, eu destacando o verso 11, que diz assim, mas o centurião cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Eu chamaria esse primeiro aspecto, esse primeiro motivo, pelo qual eu me sinto confiante, eu me sinto impulsionado como um bom motivo a confiar plena e exclusivamente em Deus diante das circunstâncias, porque eu vou tentar formular aqui todo o projeto de confiança pessoal na força do braço da carne, como seu apoio em detrimento da confiança em Deus, é um exercício de vida ineficaz. Partindo do pressuposto desse verso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já falava que havia falado que a viagem seria uma viagem desastrosa, uma viagem que apontava para uma grande perda da carga, da nau, e uma grande perda para as vidas daquelas pessoas que estavam ali. Era já decorrido muito tempo, os sinais já pareciam estar bastante evidentes
No verso 4, o texto diz assim, que os ventos eram contrários. No verso 7, diz que por muitos dias navegássemos vagarosamente, não nos permitindo o vento ir mais adiante. E no verso 8, dizendo, costeando-a com dificuldade. Ou seja, essa é uma viagem onde os indicativos estão apontando para que algo apontando para que algo estivesse errado ali. Tudo indicava, depois de alguns sinais, que dificuldades viriam. E Paulo, então, admoestava o centurião, que o texto diz, preferia confiar no piloto e no dono do navio. E aqui vem o primeiro motivo da minha reflexão. Como somos infelizes quando deixamos de dar ouvidos às admoestações do Senhor e dos seus profetas. E como somos tendenciosos a cometermos tal erro. Como nos fascinamos com propostas de homens que de fato nada podem fazer se o Senhor não nos permitir. E como preferimos confiar no braço da nossa carne, no deficiente e ineficaz exercício de tomarmos o leme de nossas vidas em nossas próprias mãos. Como nossas percepções humanas são falhas e como nossa capacidade própria é pouca diante dos desafios que nos espreitam pelos mares da vida. Eles estavam por passar grandes apertos que poderiam ter sido evitados se o centurião confiasse um pouco mais na palavra de Deus, na palavra do profeta, na palavra de Paulo, do que na própria capacidade humana. E essa é uma realidade. Eu não posso deixar de ver isso nesse texto. Os indicativos estavam ali. Paulo, como representante do Senhor, estava ali. Mas todas essas evidências foram negligenciadas. Toda a admoestação oriunda da parte do profeta, que está ali, o apóstolo Paulo, havia sido negligenciada. E agora, esses homens estavam entrando em grandes apuros por conta da confiança na sua capacidade pessoal. O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 5 do seu livro, ele diz assim: maldito é o homem que confia no homem e que faz da carne do seu braço o seu apoio. É óbvio, e embora esse texto seja muitas vezes mal utilizado para falar de desconfiança total e mútua, né? Maldito é o homem que confia no homem, não pode ter amigo, ele não pode confiar em ninguém, ele não pode confiar num cônjuge, ele não pode confiar num filho. Tem gente que usa isso, mas o ponto do texto não é esse. Jeremias está trazendo uma mensagem da parte de Deus num contexto em que, ameaçado pelos babilônios, o reino do sul, Judá, agora ao invés de recorrer ao Senhor, quem sabe o Senhor poderia se arrepender do juízo que traria sobre Judá junto com os babilônios, se o povo se arrependesse dos seus pecados, mas não, eles preferiam ainda assim buscar apoio em Faraó no Egito, nos seus carros, nos seus cavaleiros, buscar apoio, arregimentar um exército em seu favor. E o profeta, trazendo a mensagem de Deus, estava denunciando que maldito era o homem que confiava na sua própria força diante das circunstâncias da vida, num exercício ineficaz de tentar trazer para si a solução dos seus problemas com base apenas no seu poder, no seu controle, nos seus recursos, em suas ações, quando na verdade deveria depender de Deus. E esse é o ponto aqui. Como nós somos infelizes, como nós somos mal sucedidos, e não são poucas vezes, e essa é uma tendência que existe na natureza humana. A tendência da natureza humana, embora nós cristãos sejamos regenerados pelo Espírito, em nós permanece uma natureza adâmica, que é a natureza que busca a independência de Deus, que busca resolver os seus próprios problemas, alheios à vontade e os recursos de Deus.
E por isso, não poucas vezes, a gente só recorre a Deus quando a coisa já está no final, ao invés de recorrermos no início, porque nós tentamos, em primeiro lugar, com todas as nossas forças e recursos pessoais. Esse é o princípio do pecado de Adão. Lá no Éden, quando Adão resolve desobedecer a Deus, passa, obviamente, antes, pelo interior do seu ser, a ideia de simplesmente se ver independente de Deus. Ele não quer receber de Deus a ordem, ele não quer submeter-se à ordem de Deus, ele não quer acatar as orientações de Deus. Então o que ele faz? Ele toma a sua própria decisão e depois ele busca com suas próprias forças resolver o seu problema. Ele produz para si uma roupa com folha de figueira para esconder a sua nudez, algo que o texto nos aponta que era completamente ineficaz. Portanto, irmãos, nesse primeiro aspecto, eu digo que o primeiro bom motivo para nós dependermos e confiarmos totalmente em Deus é porque todos os nossos planos alheios à vontade de Deus, vou usar aqui uma expressão que está sendo utilizada esses dias, ao arrepio da vontade de Deus, todo o projeto de confiança pessoal na força do braço da carne é um exercício de vida ineficaz e que não traz resposta nem solução às questões da vida. Quero então passar para o segundo argumento com você, que está lá no verso 13, na parte A. Primeira parte do verso 13, é a minha segunda percepção e o segundo bom motivo pelo qual acredito que devamos depender única e exclusivamente e confiarmos única e exclusivamente no Senhor. O texto diz assim: soprando o sul brandamente e pensando já terem alcançado o que desejavam. Para mim, essa é uma segunda expressão de percepção humana completamente que vai ser completamente desmantelada por uma tempestade que virá. E aqui eu formulo minha segunda sentença. É a seguinte: eu tenho como um bom motivo confiar única e exclusivamente em Deus, porque, via de regra, fortes tormentas começam com brisas suaves. E isso é interessante, né? Quem pode prever, ou quem poderia prever naquele navio, que um vento brando, que fazia com que eles sentissem que já tinham alcançado aquilo que queriam, pudesse se tornar na pior, talvez, tormenta de suas vidas? Quem é, Leclerc, que fazendo um exame de rotina, uma pequena dorzinha, uma pequena mancha, uma pinta, alguma coisa, se depara com um diagnóstico de uma doença terrível? Quem de nós esperaria que o vírus da cidade de Wuhan, agora o do morcego, já tínhamos passado pelo da vaca, já tínhamos passado pelo do frango, já tínhamos passado pela gripe suína, agora teríamos mais uma, o ebola. Então o que nós teríamos? Sim, uma pandemia, mas em quais proporções? Daquele tipo, gera uma epidemia local, depois ela se desloca, podendo chegar aqui daqui a 1 ou 2 anos ou 3 anos, e até lá já teremos um tratamento eficaz, uma vacina. Foi o caso do H1N1, que gerou alguns óbitos no sul do Brasil na época, mas como demorou tanto tempo a chegar, hoje nós somos vacinados todo ano. Todo ano a vacina para o H1N1 para as populações que fazem parte do grupo de risco. Mas quem imaginava que esse simples vírus de uma cidade na China ia chegar aqui e ia ter todas essas proporções, ao ponto que nós estamos aí, vamos, se eu não me engano, para 2 meses, ou passamos de 2 meses de quarentena aqui, no caso do nosso Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, e estamos indo, não sabemos para onde nem para quanto tempo. Nossas percepções são falhas, porque nossa visão é limitada. Quantas são as vezes
Ou foram as vezes que já julgamos ter alcançado determinado objetivo e de repente nos vimos em apuros. Essa passagem me demonstra, todas as vezes que eu leio essa linha tênue entre aquilo que nós percebemos da vida e aquilo que de fato a vida guarda para nós. É óbvio que nós cristãos, nós temos uma segurança total e absoluta, independente do que vem, o que virá no dia de amanhã, na semana que vem. Deus está no controle, todas as coisas estão debaixo dos seus pés, Ele controla e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós estamos seguros não pelas circunstâncias, nós estamos seguros porque estamos confiantes em Deus, mas nenhum de nós pode adivinhar o que a vida nos propõe, o que nos aguarda, o que nos proporcionará no dia de amanhã. Nenhum de nós. Jó não imaginava que passaria pelos piores dias de sua vida, depois do início do texto, onde fala que a sua vida era boa, era tranquila, ele era abastado, ele tinha recurso, todas as coisas funcionavam, sua família estava redondinha, ele era feliz pelos seus filhos, ele era um sacerdote para sua casa. Poderia ele achar que passaria pelo momento mais difícil de sua vida? Não poderia. Eu e você não temos a menor condição de acharmos isso. E mais, nós erramos quando fazemos juízos errados. Quando olhamos para uma circunstância e parece que está tudo bem, e parece que vai tudo às mil maravilhas, mas não sabemos que muitas vezes por detrás daquele pequeno vento, aquele vento sul que sopra brandamente, vem uma terrível tormenta. E sacode a nossa vida e nos desestabiliza. Eu me lembro, por exemplo, das palavras de Tiago, onde Tiago diz que é louco o homem que faz planos, levando em consideração a sua própria força somente, que diz para si mesmo: vou viajar para tal lugar, vou me estabelecer em tal lugar, lá eu vou me estabeleço, vou ganhar dinheiro, vai acontecer isso e aquilo. E o texto diz que toda presunção como essa é maligna. Por quê? Porque não se sabe o dia de amanhã. A vida é como um vapor, diz Tiago. Hoje você está, amanhã não está mais. Nós temos visto isso aí. Se Deus quiser, faremos. Se Deus quiser, faremos, deve ser o nosso pensamento. Portanto, nunca sabemos de fato o que vem pela frente, o que nos aguarda. De fato, grandes crises geralmente começam com sentimentos despretensiosos, grandes quedas com pequenas falhas, grandes catástrofes com pequenos sinais e informações desprezadas e negligenciadas. Eu gosto de um programa que tem na Discovery, que é o Segundos Fatais. Já viu esse programa? Já. Segundos Fatais é o programa que fala sobre os últimos eventos que acontecem antes de uma grande catástrofe. E o que é interessante é que geralmente as grandes catástrofes, acidentes, etc., são responsabilizados os últimos momentos, os últimos erros. Só que esses geralmente são o acúmulo de vários eventos que vieram acontecendo há 6 meses, 3 meses, sinais que foram sendo desprezados, circunstâncias que foram sendo deixadas de lado, manutenções de aeronaves que não foram feitas, um parafuso, exatamente, e que um parafusozinho foi desprezado ali porque a porca estava meio gasta, enfim, e essas coisas criam depois um grande problema. Mas como nós podemos adivinhar? O interessante é que esse fato que nós lemos se dá imediatamente após o narrado anteriormente. Algumas indicações já haviam sido negligenciadas e aqueles homens agora experimentavam simplesmente o desdobramento de suas más decisões. O que nos faz concluir que aqui é a minha lição? Que o homem preparado, prudente, é aquele que confia e espera tão somente no Senhor. E a despeito de toda e qualquer aparência, tanto de calmaria quanto de tempestade. O homem que confia em Deus é aquele que aprende a olhar para as circunstâncias da vida
com os olhos de Deus, com a visão de Deus, por causa da sua intimidade com Deus, que não se acomoda diante de uma situação de aparência inofensiva, nem se desespera diante de uma situação de aparência catastrófica. Não tem a ver com otimismo nem com pessimismo. Nem com pessimismo. Tem a ver com segurança, tem a ver com fé, tem a ver com confiança em Deus. Não é o que eu olho e me parece está tudo bem, nem o que eu olho e me parece está tudo perdido. Para aquele que é de Deus, que precisa confiar em Deus, ele não se distrai com as aparências. Ele aprende que a bússola de sua vida, para qualquer situação, é o Senhor e somente o Senhor. E aqui eu caminho para o meu terceiro e último pensamento do texto para trazer a reflexão. O verso de número 16, a parte B, onde diz assim o texto: somente a custo podemos segurar o bote salva-vidas. Em outras versões, podemos segurar o batel. Batel é o bote salva-vidas. O que me faz gerar, então, minha terceira proposição aqui. Todos os planos de contingência humanos são como botes que não salvam vidas. Por isso, eu devo confiar plenamente no Senhor, porque todos os planos de contingência humanos são como botes que não salvam vidas. O que quero dizer com isso? Quando você dá prosseguimento ao texto, esse texto vai falar que os marinheiros estão ali desejosos por embarcar no bote salva-vidas. Eles vão arrumar argumento de que vão lançar cordas à proa, que vão fazer as chamadas manobras para que a nave então pudesse resistir à força das ondas mais na frente, quando a tempestade vai dar fortemente contra o navio e despedaçá-lo. Mas esses homens não sabem que aquele bote que está ali, aquele batel, aquele bote salva-vidas, ele, ao invés de salvar as suas vidas, ele é o grande laço da vida daqueles homens, né? Daí tem até aquele louvor, solta o cabo da nau, aonde ficou historicamente conhecido da nau como o nome do indivíduo, mas na verdade o cabo era da nau, a nave, o navio. Então, é interessante que, e aí o que acontece? Paulo havia recebido a palavra de um anjo, que nenhum sequer, Deus havia enviado o seu anjo e falado para Paulo que nenhuma vida se perderia se todos se mantivessem firmes no navio. Vamos perceber que, na verdade, vai ser isso que vai acontecer. O fim desse capítulo vai mostrar que esses homens são salvos, ao final, com as ondas dando contra o navio, despedaçando, utilizando seus destroços como tábuas de salvação. Só que, se eles embarcassem naquele bote, eles teriam a vida perdida, aqueles que entrassem ali. O que para eles podia parecer a coisa mais lógica, afinal de contas, o que é o bote salva-vidas? O bote salva-vidas é aquele instrumento que traz no seu conceito o fato de ser instrumento de salvação. Em outras palavras, poderíamos dizer que o bote salva-vidas é um plano de escape, um plano de fuga, um plano de contingência, enfim, é um plano B, que em si não é ruim, que em si não é mau. A Bíblia nos orienta o tempo todo a sermos pessoas precavidas, prevenidas. E eu diria mesmo, a termos muitas vezes planos B. O problema é quando esses planos B que nós construímos para nos garantir uma vida mais segura, tornam-se nossa única e especial segurança. Desprezamos a palavra de Deus, desprezamos a orientação de Deus e nos apegamos firmemente àquilo que construímos para salvarmos a nossa vida. E aí é que está o grande perigo. Por quê? Porque aquele bote que era feito, construído para salvar vidas, torna-se de fato um bote que não salva a vida.
Então poderíamos dizer que existem alguns botes, por exemplo, que são botes que construímos muitas vezes para segurarmos a nossa vida. Por exemplo, em Lucas 12, Jesus fala de uma parábola que descreve o projeto de vida de um homem muito rico que derruba seus celeiros para construir celeiros maiores, para guardar ali os seus bens e dizer então para a sua própria alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Não sabia que vinha o Covid, não sabia que vinham as quarentenas, não sabia que vinha a quebradeira, a recessão mundial. Aí vem a voz. E diz para si mesmo: descansa, come, bebe e folga. Esse homem construiu para si um plano de segurança, porém o que ele não sabia é que esse se tratava de um bote que não poderia salvá-lo. Ironicamente, Jesus diz que justamente no dia da sua aposentadoria a morte ia bater a sua porta e ele não tinha nada preparado para ela. Portanto, esse é um bote que não salva vidas. Mas há um outro bote que também não salva vidas. O bote, por exemplo, dos relacionamentos afetivos. A gente tem João capítulo 4, o caso que narra o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, onde Jesus diz para ela: vai, chama o teu marido. Ela diz: não tenho, eu já tive 5 e o que eu tenho agora não é meu. Ou seja, aquela mulher parece que buscava em relacionamentos afetivos uma sustentação para a sua própria vida. E quantas pessoas não estão assim? Buscando cada vez mais em amores, amizades, relacionamentos virtuais, afetivos, a sociedade, a saciedade que só o Senhor Jesus pode dar. É um bote que não salva vidas. Mas há um outro, o último que eu gostaria de dizer, o bote da religiosidade, por exemplo. Em Marcos 10, narra a história de um jovem rico que chega a Jesus com a pretensa ideia de saber como ele poderia salvar-se. Mas a mim parece que, na verdade, ele quer fazer uma checagem acerca da sua boa conduta religiosa. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele sabia que Jesus apontaria a observância dos mandamentos. E prontamente ele diz: faço essas coisas desde a minha tenra infância. Ele quer aprovação. Ele quer aprovação. E ele teve no primeiro momento. Mas surge um problema. Salvação é muito mais do que crer em postulados teológicos. Salvação é muito mais do que crer nas principais dogmas da doutrina cristã. Salvação, ela se dá por meio de um contato pessoal com Jesus Cristo e um novo nascimento que se dá por obra do Espírito Santo. Portanto, ele se depara com a palavra viva de Jesus que o confronta dizendo: mas te falta uma coisa. Isso eu fico fascinado, porque esse te falta uma coisa não é a mesma coisa para todo mundo. Jesus, não há uma regra de Jesus pedir a riqueza de ninguém, mas para esse jovem era importante. Jesus precisava de fato da comprovação dele para que ele de fato experimentasse aquilo que dizia querer, que ele abrisse mão daquilo que havia construído para a sua vida, o que não era riqueza, o que na verdade o que ele se agarrava era na sua boa religião. Religiosidade não salva ninguém. Crer em postulados teológicos não salva ninguém. Ter até mesmo a doutrina correta não salva ninguém. Os demônios creem, têm a doutrina correta. Quando Jesus expulsa o demônio do gadareno, chega lá na região de Gadara, o demônio se aproxima de Jesus, se prostra aos seus pés, adora Jesus e tem boa escatologia. Diz, o que vieste fazer nos atormentando antes do tempo? Os demônios são mestres em teologia, eles sabem de tudo, porém... Guarda isso aí para a nossa live, que aí você vai dar pano para a bola. Mas não é? Eles têm a adoração correta, eles reconhecem Jesus como Senhor, eles têm a teologia correta, escatologia, chamam Jesus de Senhor. Eles são mais crentes do que muitos crentes. Não mentiu nesse momento. Não mentiu nesse momento, mas
nem por causa disso eles têm salvação. E assim também pessoas que constroem botes, e a religiosidade pode ser um grande bote. Portanto, eu termino aqui, então, fazendo essa retomada com você e fechando esses pontos. Esse texto de Atos 27, nós vamos perceber que, pelo contrário, era abrir mão daquele bote que significava, que apontava para a vida. E aqueles homens, a muito custo, tiveram, graças a Deus, alguém cortou os cabos daquela nau, o bote vai embora e eles não têm outro recurso, senão aguardar o que Deus faria no meio daquela tempestade. E Deus faz. Perdem-se os bens materiais, mas a vida continua. A promessa de Deus não é invalidada, a palavra de Deus não cai por terra. E é exatamente assim que nós devemos viver. Diante das circunstâncias adversas e diante desse tempo tão adverso que nós estamos vivendo, Leclerc, mais do que nunca é tempo de confiarmos plenamente e dependermos totalmente de Deus. Porque quer seja a nado, com medo dos tubarões que poderiam estar ao redor, com medo de ser lançado contra as pedras que ali estavam, quer seja por meio de destroços, tábuas literalmente de salvação, a nossa grande tábua de salvação é uma só, é o Senhor. É Ele que pode nos salvar, é Ele que pode deixar chamuscar todas as áreas da vida, mas preserva a nossa história, preserva a nossa vida. E com vida eu quero dizer que as palavras que Jesus disse a Marta lá em Betânia, aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Eu digo isso porque às vezes pode ser que a vida, que as enfermidades, que as circunstâncias nos levem dessa vida, mas certamente aquele que vive com Cristo, aquele que é de Cristo e nele crê, não morre, terá a vida eterna. Que a gente possa confiar, que a gente possa depender somente de Deus, que a gente possa colocar os nossos planos, os nossos projetos, as nossas percepções nos seus devidos lugares. Elas são importantes, mas elas não devem ser superiores à voz de Deus, à palavra de Deus, à orientação de Deus. Deus abençoe você grandemente e Deus abençoe a mim grandemente, que nos lembre dessa palavra sempre, sobretudo nos tempos em que nós estamos vivendo. Amém. Boa, você falou tanta coisa legal, fiquei me coçando aqui. Eu gosto muito desse texto de Atos 27. Eu vou deixar o pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, a gente ainda tem uns 15 minutinhos, né? Esse texto é muito legal. Falei muito também. Hoje essas comparações que você fez de se apegar, né, à afetividade, às relações afetivas, à riqueza, né, que o jovem rico, religiosidade. Me lembrou os grandes pregadores do passado. Acho que baixou um negócio você. Poxa vida, caramba. Mas que a gente não incorpora. Não incorpora, mas que coisa boa, pelo menos ser lembrado, contado. Não, porque no passado as pregações eram muito assim, né? Você tinha um argumento principal, e a partir desse argumento você tinha os exemplos que eles iam, que a gente chama de pregação textual, né? O cara vai pegando vários exemplos, vários elementos dos textos e, cara, o que mais me impressiona é que a gente está num momento assim que não termina, que é esse momento que a gente está vendo da pandemia. A gente não tem a menor perspectiva de solução, nem aqui nem fora do Brasil. Os defensores da medicação ou da quarentena, esses caras estão batendo cabeça, está tudo muito polarizado, todo mundo tem razão, ninguém se entende. E você ainda vê na rede, na internet, irmãos que ainda não se quebrantaram diante dessa situação, como se fossem assim postulados da verdade, colunas da verdade. É verdade. A gente estava até conversando sobre isso antes, né, do vídeo. E quando você fala desses textos, né, do cara que faz celeiro, né, quando eu era da Assembleia de Deus, eu participei de vários congressos que tinham esse tema. Louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que tem preparado para quem será. Cara, essa frase pesada, né?
tá tudo ruindo, cara. Assim como o barco se destroçou, assim como o cara morreu, assim como os relacionamentos da mulher samaritana não deram certo, tudo diante de nós está ruindo. E ainda tem gente ainda se impondo. Você acha que no final dessa situação vai acabar em quebrantamento? Ou a gente está numa geração, para ser bem veterotestamentário, de dura cerveja? Olha, eu tenho esperança que termine em quebrantamento, sobretudo porque quebrantamento é algo que, em primeiro lugar, surge da parte de Deus. Entendeu, Leque? Nós, como filhos de Deus, não experimentamos em nós uma transformação por nossa própria capacidade e natureza. Se fosse isso, ela não haveria. Não é moral. Não é moral. É transcendente. É transcendente. É o Espírito que vai gerar isso em nós e nós vamos responder, né? Eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas falhas. Eu ontem pensei em pregar uma mensagem hoje, de manhã cedo aqui na igreja, no culto quando nós fizemos, que talvez falasse um pouco a isso, mas sobre esse tema, mas eu fui observar a minha vida, as minhas próprias falhas, né, como pessoa, as minhas percepções erradas, minhas escolhas erradas também, e quantas vezes eu me exaspero, como diz um amigo meu, no passado a gente diz assim, minha língua está coçando para falar, né? Agora assim, os meus dedos estão coçando para digitar, para escrever, e eu tenho feito um exercício, para mim tem sido um exercício dificílimo, não me envolver às vezes em algumas questões que estão rodando na internet, e Deus me exortou ontem a dedicar a minha vida sobre uma causa que de fato vale a pena. É isso, cara. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a causa é Jesus, é o Evangelho. Acho que os vocacionados, mais do que nunca, né, seja para música, seja para pregação, seja para o ensino, seja para a arte, né, eles deveriam aproveitar esse momento agora para exercitar essa vocação. Né, porque mais do que nunca as pessoas estão em casa, presas, em quarentena, elas precisam ser edificadas, abençoadas, né? Receber palavras de esperança, clareza bíblica. Quantas igrejas aí gastaram milhões em equipamento de som, em estrutura, né? E estão usando o celular. E perderam tempo e não ensinaram a palavra. Agora esses irmãos estão em casa aí sem conhecimento básico das Escrituras. Exato. E as lideranças que deveriam estar puxando a corda do ensinamento, ficam aí entrando também nesses debates que não levam a lugar nenhum. E as pessoas perdem a confiança, inclusive, na comunidade de fé. É verdade. Então, eu acredito que eu tenho feito um exercício para não entrar nisso, e é muito difícil. É muito difícil, porque a gente liga a televisão, a gente sugado para dentro de uma realidade e naquele momento você já emite opinião. Não tem jeito, você liga na Globo, você vai emitir opinião sobre o jornalismo da Globo. Você bota para ver um jornal de outro, você emite opinião sobre aquilo ali o tempo inteiro. Você também discute com a televisão ou só eu? Eu, às vezes, discuto com a televisão. A Alessandra fala assim para mim, você está falando sozinho? Porque toda hora eu estou gesticulando e eu estou criando um monte de argumento, estou brigando dentro da minha cabeça. Isso me cansa às vezes. Eu fico pensando em A, B, C. Eu tomei até algumas atitudes, né, no Facebook, por exemplo. Eu bloqueei algumas pessoas, eu deixei de seguir outras, eu coloco outras em quarentena, de deixar de seguir por 30 dias, aqueles negócios, porque são pessoas que eu amo, que eu tenho apreço, que eu tenho amizade, mas que nesse momento, às vezes também a obtusidade, que eu julgo, né? Ele pode julgar também que a minha posição é também obtusa,
E aí, cara, para não ficar vivendo isso, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro dar um tempo para não sofrer aquilo o tempo inteiro, não me exasperar, não entrar ali e fazer um comentário indevido no lugar ali da postagem de um ou de outro. Enfim, tem sido momentos difíceis. E de fato, não importa que sistema de governo nós vamos ter, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, mais liberal, menos liberal, confiar em qualquer uma dessas estruturas é uma falha. É uma falha, é um bote que não salva vidas. É um bote que não salva vidas. Exatamente. Deus não tem, qual é a ideologia de Deus? É de direita, de esquerda ou de centro? Exatamente. Assim como você falou também da pessoa que vai ao médico, né, fazer um exame de rotina, confiar na ciência. Eu já contei várias vezes esse caso, posso contar de novo, de duas mulheres que estavam grávidas, uma que era esposa de um militar, cara de alta patente, ele tinha o hospital à sua disposição, toda a estrutura, todo atendimento médico, tudo, e ela estava grávida, e ela foi fazer o parto, e uma outra pessoa que estava doente, muito doente, passou mal, tinha que ser operada. A esposa do militar, com toda a estrutura, entrou no hospital assistida, acompanhada, suportada, não saiu. Não saiu. E a outra que entrou no hospital totalmente desengonçado, precário, sem remédio, saiu. Então, isso mostra que a nossa confiança no governo, no sistema, na saúde. Eu estou vendo um monte de gente aí falando da ciência. Cara, a ciência já deixou a gente na mão pra caramba. E outra coisa, né? Fala-se da ciência, pega-se uma tese, uma vertente da ciência e diz que aquela ali é a verdade absoluta. Mas existem outras. Existe o outro lado, que também é ciência. Então, eu acredito que tem esperança para nós, porque não depende de nós. Depende do Senhor. Depende do Senhor. E aí, quando o Espírito Santo vier e ele nos fizer arrepender dos nossos erros, das nossas palavras malditas, das nossas palavras rigorosas, que fizeram tanto mal a tantas pessoas, que foram palavras também que não levaram em consideração a posição do outro, a perspectiva do outro, a desilusão do outro, a inconformidade do outro. Eu espero que seja um tempo assim de avivamento, né? Porque avivamento vem sempre seguido ou precedido de uma grande ruptura, de uma grande crise, de um grande arrependimento, de uma grande dor, de uma grande tristeza. Eu fiz errado, eu confiei errado, eu julguei errado, eu coloquei toda a minha esperança no lugar onde não deveria. Eu acho isso extremamente positivo. Então, ontem, particularmente, eu até não preguei o que eu iria pregar, porque a palavra de Deus me detonou primeiro, não servia, não era lugar para aquilo. Então deixei. A mensagem é até boa para eu pregar, mas para eu pregar em outra circunstância, com outro coração. De uma forma geral, Deus está nos humilhando, né? A todos os que creem e os que não creem, estamos todos humilhados, né? Debaixo dele, da sua potente mão. Porque todas as coisas estão saindo do controle. Os governos, a economia, a saúde, a ciência, a religião, as igrejas também não estão conseguindo se ajeitar nesse momento. Nós estamos todos num grande estado de humilhação, que é mais ou menos o que você falou sobre o navio, sobre o naufrágio, sobre o problema. E na hora da humilhação, meu amigo, não tem para onde correr, não. Só Deus pode nos ajudar. Não. Eu queria terminar essa live, queria te agradecer mais uma vez pelo convite. Isso, para mim é sempre um prazer. Queria dizer para as pessoas se inscreverem nos canais, youtube.com/oficina da palavra, instagram.com/igreja verdade e graça, para vocês seguirem o que a gente tem feito. O Luiz tem sido um parceiro desse projeto, e convidar para as próximas. A gente está organizando várias lives aí que sejam boas para que a gente possa tirar dúvidas, né? Fazer perguntas. Mas eu acho que a grande palavra de hoje é realmente a confiança, né?
Aí você me lembrou uma música, vou terminar com ela, que é a música do Milad. Lembra do Milad? Acho que não. Eu acho que eu não sou dessa época, não. Milad. Mas o Josué Rodrigues você conhece. Claro. O Josué Rodrigues é o compositor dessa música. Que tem a ver com o que você pregou. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar